É um prazer estar aqui na casa de Deus, compartilhando a sua palavra, para que assim todos nós possamos crescer com graça e misericórdia. Bom, nessa noite eu fui chamado para ministrar o tema da saúde. E eu pensei sobre o assunto, eu li um livro de Ellen White, chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. E lendo logo a primeira página, eu já me deparo com uma mensagem dela que mexeu comigo. E mais adiante eu vou falar o porquê. Ela fala que o nosso primeiro dever para com Deus e também para com o nosso semelhante é o nosso desenvolvimento próprio. A vida do cristão, ela gira em torno do serviço. Então, se a gente tiver a maior capacidade física, mental e espiritual para auxiliar a outros, nós então poderemos fazer a maior soma de bem a essas pessoas e honrar a causa de Deus. Desenvolvimento próprio está intimamente ligado à educação. Agora, esse termo é por muitas vezes tomado levianamente, outras vezes o significado é pervertido. Será que seria educação simplesmente obter um diploma de mestrado em qualquer curso de uma universidade renomada? Então, lendo outro livro de Ellen White, chamado Educação, no capítulo Educação e Caráter, ela diz que a educação não desconhece as descobertas científicas nem as aquisições literárias, mas, acima da instrução, ela aprecia a capacidade, acima da capacidade, a bondade, e acima da bondade, ela aprecia o caráter. E nisso, o tema da saúde contribui grandemente. Porque se nós formos parar para pensar, e a própria Serva do Senhor diz isso, em muitos de seus livros de saúde, suas mensagens, o maior objetivo da reforma de saúde que ela traz não é meramente sanar algumas doenças, ou envelhecer bem, ou simplesmente ter uma mente mais renovada para os estudos, ou coisa do tipo. Ela diz que o maior objetivo da reforma de saúde é garantir o aperfeiçoamento no mais alto grau elevado das capacidades físicas, mentais e espirituais. E pensando nisso, é muito importante então nós nos atentarmos esse tema. Se Deus deixou tantas mensagens para nós, por que então desconsiderar? Ela diz que nós sabemos muito mais do que nós praticamos, e isso se deve a nós não levarmos em conta devidamente os reclamos de Deus. Agora, eu poderia encher você de detalhes sobre, por exemplo, açúcar com leite produz fermentação no estômago, e então não seria viável comer, por exemplo, bolos irritados e coisa do tipo. Mas eu quero deixar esses detalhes para vocês mesmos pesquisarem. Se vocês julgarem que os princípios por trás de praticar a reforma de saúde serem realmente coerentes com a vida cristã. Para iniciar, as razões por que fazer a reforma de saúde, a gente precisa primeiro saber o que é a reforma de saúde. Seria a reforma de saúde apenas reforma alimentar? Não. Seria apenas exercício?
Também não. Na verdade, são todos os 8 remédios naturais, sendo que nenhum substitui o outro, mas complementa um ao outro. É simplesmente voltar às nossas origens do Éden. Ellen White também diz que é propósito de Deus, é plano de Deus nos levar de volta ao regime alimentar provido do Éden, que era composto de nozes, verduras, frutas, cereais. Então nós também temos as hortaliças, tudo que é produzido da terra. Eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia em Gênesis 1:29, que é a dieta que foi proposta na perfeição. Vem aí no comecinho do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E se vocês checarem o versículo 30, também tem ali a dieta dos animais, né? Não tinha nenhum leão ali no cordelinho para comer. É verdade que a carne foi liberada após o dilúvio, já que depois dessa catástrofe não existia mais a vegetação. Então, os pós-diluvianos, Noé e seus filhos, eles precisariam de alimentos para se suster. Mas carne nunca foi essencial para o regime dietético do homem. Ok. Dando essa breve introdução, ou melhor, eu gostaria de ter mais tempo para falar, porque é muito amplo esse assunto, mas então eu vou partir de algumas razões por que nós devemos ser alimentos da reforma de saúde. Eu estava pensando, meditando, numa razão que é a própria pregação do Evangelho. Se nós formos parar para pensar o que Jesus fazia quando ele queria que alguém o seguisse, ele se misturava à multidão, supria as suas necessidades, aliviava os sofrimentos. Então ele conquistava a simpatia e confiança das pessoas, e então ele dizia: segue-me. Eu parei para pensar, e então eu raciocinei: poxa, se a gente se chegasse às pessoas que estão sofrendo miséria, dor, doenças, nós apresentássemos os princípios de saúde, todos eles que se complementam, como eu falei no início, nós poderíamos muito melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós poderíamos achegar-nos a ela com a mensagem de Cristo. Na verdade, a própria mensagem de saúde já leva ao Criador, aponta para o Criador que criou todas as coisas, inclusive a nossa própria saúde. Uma outra razão: a nossa própria comunhão com Deus é afetada pela nossa saúde. Os nossos delicados nervos do cérebro se conectam com todo o restante do corpo, e é o principal intermédio pelo qual Deus se comunica conosco. Então, se nós queremos ser impressionados pela sua palavra, se nós queremos realmente adquirir instrução e sabedoria para nos reformar e buscarmos cada vez mais o caráter de Cristo, nós precisamos disso, precisamos ser impressionados, tornar nosso corpo mais saudável, porque assim nossa mente ficará mais clara para entender o propósito de Deus para nós. Então, além da pregação do Evangelho,
também a nossa própria comunhão com Deus, como a saúde afeta a nossa comunhão com Deus, nós também temos a questão da honra ao nosso Criador. Em Gênesis 1, 26, nós temos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E qual que é o tema central da Bíblia? Não seria este o plano da redenção? O plano onde Deus quer, anseia restaurar a sua imagem no homem? Se nós nos apresentamos doentes ao universo, às pessoas ao nosso redor, que mensagem estamos pregando? Seria uma mensagem enganosa? Olha, Deus é todo puro, santo e saudável. Ele é o Criador da saúde, Ele é a própria saúde, a própria vida. Então é nosso dever apresentarmos essa imagem de Deus. É claro que nunca conseguiremos nesta vida, então, apresentar uma perfeição absoluta. Mas, como volto no início da pregação, e a serva do Senhor diz que o nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o nosso desenvolvimento próprio. Desenvolvimento de capacidades, de talentos, desenvolvimento de caráter. E ainda acima de tudo, além da pregação do Evangelho, a nossa comunhão com Deus e também o propósito de nos assemelharmos cada vez mais à imagem de Cristo, a nossa maior motivação para isso deve ser amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o mestre da lei foi perguntar a Jesus: Senhor, qual que é o maior mandamento? Então Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Está em Deuteronômio também. E por muitas vezes nós aplicamos esse sobre todas as coisas a um carro, a uma casa, mas nós nos esquecemos que essas todas as coisas também podem representar a nossa própria saúde, o céu. Olha, os anjos, eles amam a Deus sobre todas as coisas, eles já estão no céu. Estão de uma certa maneira salvos, têm todas as bênçãos de Deus e eles amam a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, inclusive o céu ganhar, as bênçãos de receber, e também o inferno lidar são coisas. Não que nós não devemos nos preocupar quanto a isso. É simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus, por exemplo, sobre a sua própria saúde, Deus vai permitir que você tenha saúde. Essa é legal. Então, quando nós buscarmos com toda sinceridade no nosso coração amar a Deus por todas as coisas e ter fé, porque muitas vezes nós lemos aqui a Bíblia, lemos aqui a Levite, e nós não verdadeiramente temos, nós não temos essa verdadeira certeza. E nós deixamos de lado pequenos detalhes, mas nosso Deus é Deus de detalhes. Deus de padrões gerais e Deus de detalhes. Então, nós temos aqui, deixa eu ver que oração, 6:25. Poderia dar alguns exemplos aqui para vocês do que eu tenho aprendido. Ou melhor, vou dar um exemplo, vou dar um gostinho. Então, um experimento. Você vai numa loja e você tem um teste grátis ali. Eu vou fazer tipo isso. Então, pesquisem sobre isso.
que se nós crermos, nós prosperaremos, nós honraremos ao nosso Criador. Como dito no início, reforma de saúde não é meramente, simplesmente deixar carne, ou seguir todos os passos do regime alimentar. São muitos detalhes. Tem até um livro especificamente sobre isso, conselho sobre regime alimentar. Além disso, nós temos aí o exercício, o nosso tempo todo, e todos os remedios naturais, o som, a água pura, o ar puro. E, por exemplo, eu estava lendo o livro de educação, na parte de fisiologia, Ellen White vem dizendo um simples exercício que todos nós podemos fazer: ajeitar a postura, ombros para trás, o peito estufado. Ela dá conselhos para os professores nesse contexto de insistir, apresentar ao aluno, primeiramente, sobre a correta maneira de se portar. Deus os fez seres eretos e nós devemos nos portar assim. Essa forma de se portar ereta, isso comprovado cientificamente, se vocês quiserem checar, tem um livro muito bom, O Poder da Presença, escrito por Anne Kelly, nos Estados Unidos, tem o poder de nos animar, nos deixar confiantes em nós mesmos. E olha, a confiança em si mesmo, até um certo ponto, era boa. O problema é quando nós confiamos tanto em nós